Bem, nós falamos que Deus precisa ser a prioridade na nossa vida, até que nada mais tenha tanta importância, ou que não tenha importância alguma diante da presença dEle. Essa é a vontade de Deus, porque quando nós priorizamos a Deus, os maiores beneficiados com isso somos nós. Eu disse que existem algumas coisas que podem tirar de você esse relacionamento que Deus quer ter com você. Há um espírito que ele precisa ser quebrado dentro da igreja, o espírito da religiosidade. Vou para o culto, glória a Deus, aleluia, e volto para minha casa e vida normal. Sua vida nunca mais será a mesma se Jesus está andando com você. Haverá um impacto de transformação. Quem entende isso? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Primeiro verso que nós vamos ler. Às vezes vocês me veem aí no celular, irmão, mas não estou vendo o WhatsApp não, viu? Estou escrevendo a palavra. Estou anotando, como não uso caderno, então estou anotando aquilo que o Espírito Santo está me ministrando, tá bom? Olha lá, o pastor está no WhatsApp. São as tecnologias que nós temos e aí a gente acaba usando, né? Capítulo 5 de Isaías, verso de número 11. Olha o que ele diz aí, ó. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se, e quando a noite cai ainda buscam se aquecer, embebedando-se ainda mais. Liras e harpas e tamborins, flautas e vinho há sempre em suas festas, contudo desprezam os grandes feitos do Senhor, e tampouco observam as poderosas obras das suas mãos. Amém? Amém? Não? Amém. Olha só, nós falamos aqui sobre esta prioridade que é necessária no nosso relacionamento com Deus. Eu disse para vocês, terminei falando sobre problemas com distrações, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Por isso fecha um pouquinho os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por estarmos na tua casa e na tua presença. Nós te amamos, o Senhor é Deus, e o que nós queremos na verdade, Senhor, é crescer ainda mais em maturidade. Nós queremos ainda mais, Senhor, viver no sobrenatural que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque nós cremos neste sobrenatural, porque a tua palavra diz que nós iríamos viver pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê, Pai. Por isso, nesses dias que o Senhor tem nos ministrado acerca da importância do nosso relacionamento contigo, e que esse relacionamento, Pai, não pode acontecer de qualquer maneira, que o Senhor nos conduza, Senhor, pelas veredas da tua justiça, pela verdade da tua palavra, aquilo que precisamos entender nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Bem, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que nós precisamos tomar com as distrações. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente fala sobre essa questão das distrações, há uma coisa importante a se citar. Há casamentos que são destruídos por distrações. Tem muita gente que está tão distraído com o seu casamento, não está dando a importância que o casamento precisa, não está dando a atenção que o casamento requer, e esse casamento já até no reino espiritual já foi atingido a ponto de até estar morto, precisa ser ressuscitado, mas as pessoas ainda não acordaram para essa realidade. Então, o que eu vou falar aqui serve para qualquer coisa, mas principalmente pelo nosso relacionamento com Deus, porque é isso que Deus espera de nós. Muitas pessoas pensam ou passam a vida fazendo coisas boas, coisas que não são pecados, porém o Senhor não é o primeiro na vida delas. Nós falamos sobre isso no nosso último encontro. Hoje nós estamos falando aqui sobre Isaías capítulo 5 verso 11, quando Isaías está falando de um povo que a vida deles é o divertimento.
A vida deles é a farra, a vida deles é viver cada dia perdão, irmãos, viver cada dia uma experiência nova. Um povo que só quer entretenimento. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e essa pessoa estava me dizendo assim: eu não aguento mais, porque todo dia tem que ter uma coisa nova, porque senão tem briga em casa. A gente tem que sair, passear, andar, aí não dá para ser uma vida um pouco mais equilibrada, é sempre com algumas dificuldades. Então, quando a Bíblia hoje está nos falando sobre aqueles que levantam pela manhã e que seguem a bebedice, embriagar-se, aqui não significa literalmente que alguém que está bêbado às vezes, mas com coisas que você pode se embriagar. Quais são os resultados de uma embriaguez? Quem aqui já tomou todas? Levanta a mão. Eita glória! Diz que bêbado não erra o caminho de casa, é verdade? Hã? O carro vai sozinho, né? Mas quando a gente se embriaga, o que acontece com a gente? Hã? Reduz o nosso entendimento. O que mais que acontece com a gente quando a gente se embriaga? Quem lembra aí? Tem gente que bebeu também, mas nem levantou a mão, ficou quietinho. Não, apóstolo, eu nunca tomei uma não, estou sossegadinho. Hã? Tá tudo girando. Hã? Tem uns que ficam valentes, é verdade, Felipe. Tem uns cabras que ficam brabo, né? Tem uns que ficam chorão. Não, né? Tem ou não tem? Tem todo tipo de gente. Quando a embriaguez, ela causa muitas coisas na nossa vida. Mas o que Isaías está dizendo aqui? Olha, presta bastante atenção no que Isaías disse, irmão. Isaías está dizendo que esse povo que só quer saber de viver na farra, que só quer saber de novidade, que só quer saber de bagunça na vida, achando que a vida é viver de festa em festa. Ele não está criticando você por querer ir para uma festa que você pode ir. Ele não está criticando você de passear porque você pode passear. Ele está dizendo: pessoas que se esquecem das obras de Deus na sua vida. Está tão embriagado com essas coisas do mundo, está tão envolvido com essas bagunças, que está se esquecendo de que existe Deus, que está se esquecendo de que Deus tem que ser a prioridade. Quem está me entendendo aqui? Eu preciso que você entenda isso. Então, Isaías está falando de pessoas que correm o dia todo atrás de divertimento. Ele não está nos falando de coisas que podem roubar a nossa vida, mas que podem roubar o nosso relacionamento com Deus, que podem colocar Deus no segundo plano. O divertimento é bom, o divertimento ele é saudável, mas nós precisamos tomar alguns cuidados para nós não cairmos no laço do diabo. Porque a única coisa que o diabo deseja fazer é afastar você de Deus. Porque existe uma palavra que incomoda demais o diabo. É aquela que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A partir do momento que você conhece a verdade, a mentira já não te envolve mais. Então, como o diabo não quer que você tenha contato com essa verdade de Deus, ele fica te embriagando com as coisas do mundo, te enrolando com as coisas do mundo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz assim que nós precisamos ser sóbrios. Sede sóbrios. Você precisa saber o que você está fazendo com a sua vida. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Ainda que seja uma criança tem responsabilidades. Ainda que seja um jovem solteiro, tem responsabilidade. Um homem casado tem responsabilidade, uma mulher casada, todos nós temos responsabilidades. Por que tem tantas pessoas embaraçadas financeiramente?
Por que tem tantas pessoas que estão aí totalmente endividadas, saindo de uma dívida, de um empréstimo, entrando em outro? Simples, se perderam. Simples fato, se perderam. Alguém já ouviu alguém dizer assim: eu não posso ter cartão de crédito? Já ouviu alguém falar isso? Eu não posso ter cartão não, apóstolo. Se eu tiver cartão, eu estou rico. É, não é? Se eu tiver cartão, eu faço lá, o banco é bom demais. Olha, eu ganho 2.000 e o banco fala que eu posso gastar 5. E aí você acredita na mentira do diabo. E você vai gastar os 5, sabe por quê? Porque é parcelado. Você tem que vir no nosso seminário de finanças para você aprender um pouco mais, né, pastor Rodolfo? Então veja que o Senhor está nos falando algo que nos distancia dele, porque o que te distancia do Senhor não é apenas o pecado. O que te distancia do Senhor também pode ser as distrações e até as bênçãos que Deus te dá quando você não sabe administrar bênção. Clemente, que foi um bispo de Roma no primeiro século, um dos pais da igreja, ele disse o seguinte: tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem nossa condenação, o que pode acontecer se não levarmos uma vida digna dele, e se não vivermos em harmonia, e se deixarmos de fazer aquilo que é bom e agradável a ele. Então, o que pode ser essa embriaguez na vida de um cristão? Olhe para a pessoa e fala assim: hoje nós vamos falar do que pode ser embriaguez na tua vida. Não é na vida do teu vizinho, é na tua vida, de uma pessoa que está na igreja e que pode se embriagar. A primeira coisa pela qual uma pessoa pode se embriagar, mesmo que ela esteja dentro da igreja, diretamente é o pecado. São as concupiscências carnais. Porque eu não posso negligenciar que uma pessoa, às vezes, ela pode estar na igreja vivendo no pecado, não consegue sair do pecado. Ela está na igreja, ela ouve a palavra, ela ama a Deus, mas ela não consegue abandonar o pecado. Ela está muito envolvida com o pecado. Quando você conversa com uma pessoa que ela, por exemplo, ela está mergulhada no vício das drogas, ou ela está mergulhada no adultério, você vai conversar com ela, parece que você está falando com uma pessoa doida. Por quê? Porque ela está cheia de argumentos, ela está cheia de defesas. Por quê? Porque ela foi embriagada, então ela não aceita que a verdade chegue. Qual é o exemplo que nós temos? Está lá em 2 Samuel capítulo 12, a partir do verso 8, que é o momento em que Natã vai advertir a Davi. Por quê? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se ele estivesse aqui, nós íamos dizer o mais crente dentro desta igreja, o homem segundo o coração de Deus. Estava no terraço do seu palácio e olhou a sacada de uma casa onde uma mulher se banhava, e ao olhar a beleza daquela mulher, ele desejou essa mulher. Ele trouxe essa mulher até ele, ele manteve uma vida de intimidade com essa mulher, e mantendo essa vida de intimidade, essa mulher gerou um filho.
Só que essa mulher era a esposa de um amigo dele, Urias. E essa mulher, que era esposa do amigo dele, agora Davi vendo ela grávida e tendo dificuldade de assumir o seu erro, ele agora vai fazer algo pior. Porque quanto mais você se envolve no pecado, mais coisas ruins você vai fazendo. A Bíblia diz: um abismo puxa outro abismo. Uma mentira faz você contar outra mentira para tampar a primeira mentira. Então Davi faz uma trama, reúne homens da sua fidelidade e vai tramar a morte de Urias. Olha o nível de pecado que um homem, segundo o coração de Deus, está cometendo agora. Por quê? Porque ele está embriagado com os prazeres da carne. Porque ele está tão mergulhado ali naquele prazer da carne, que ele quer mais e mais, ele quer aquela mulher para ele. E um homem, quando ele se embriaga com o pecado, ele perde a visão daquilo que é de Deus, ele perde a visão do reino, ele perde a dimensão daquilo que Deus quer fazer na vida dele. Que badarachuricandalabarrácia. Porque ele está embriagado, ele está envolto naquilo. E ele trama a morte de Urias, ele mata um soldado fiel, ele mata um amigo fiel. E aí então ele vai ser confrontado pelo profeta. Tudo isso acontece porque a embriaguez, ela gera o orgulho, a soberba, o achar que você pode mais do que os outros, o se tornar mais corajoso. E aí quando Natã vai falar com ele, em 2 Samuel capítulo 12, verso 8, ele diz: olha o que o Senhor diz para ele. Tem aí alguém aí? Não, aqui eu sei, eu estou lá na cabine, que até agora não apareceu ali. Nem o Felipe veio me ajudar aqui, e nem eu estou vendo a cabecinha de ninguém lá ainda. E te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel, e a de Judá. E se isso fosse pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Olha, quando alguém se embriaga com a carne, ele não consegue ver tudo que Deus já fez. Ele estava dizendo: Davi, eu te dei tudo, cara, e se o tudo que eu te dei para ti ainda fosse pouco, e tu me pedisse, eu te daria mais. Meu pai, irmão, o que uma embriaguez faz com uma pessoa? O que o mergulho no pecado faz com uma pessoa? Ele disse: Davi, tu tinha tudo, e tu não percebeu. Eu te dei tudo que você precisava para estar bem. Eu te dei tudo que você precisava para manter a santidade. Eu te dei tudo que você precisava para manter o princípio. Mas olha o que ele vai dizer aí no verso 9: porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. Por que você fez isso, Davi? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua mulher. Embriaguez do pecado.
Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que não pode se apagar, viu, irmão? O salário do pecado é a morte. Eu vou falar de novo para ver se você grava isso. O salário do pecado é a morte. Você pode repetir comigo? O salário do pecado é a morte. É a morte, irmão. Não despreze isso no reino espiritual, irmão. Porque tem gente que está mergulhado aí no pecado, embriagado no pecado, lambuzado no pecado, e está achando que está tudo bem. E está achando que tudo bem. Tem gente que quer ser curado, tem gente que quer ser liberto, tem gente que quer sair da opressão, mas não quer sair do pecado. Considera o pecado como algo natural de uma falha humana. Deus chamou a atenção de Davi. Deus disse: Davi, tu estava tão cercado de bênção, tu estava cercado de todos os meus benefícios, por que você foi fazer isso? Para que você se deixou envolver nisso? Então olha só uma lição, e guarde ela para você. A vida de Davi deixa muito claro para mim e para você, que uma pessoa, ela não cai porque necessita de alguma coisa, ou porque tem falta de algo, tentando preencher o vazio da sua vida. Porque Davi tinha tudo, e mesmo tendo tudo, ele caiu. Por que ele caiu? Porque ele se embriagou. Ele olhou aquela mulher e falou: cara, eu quero essa mulher para mim. Quem é essa mulher? Não quero nem saber. Vou cair de cabeça. E tem gente que vai se... Tem coisas que Deus está dizendo para você não fazer. Tem gente aqui na igreja, de Gadarachá Bagácia, que Deus está falando: não faz, não vai, porque a consequência vai vir. Você ainda só tomou uma dose, você ainda não se embriagou. Cuidado para você não cegar, porque se você cegar, irmão, o diabo não terá misericórdia. O diabo não tem misericórdia, irmãos. Então você tem que entender a mesma mensagem que o Eterno deu a Caim, quando Caim ficou lá aborrecido porque Deus não aceitou a oferta dele, não aceitou ele. Deus disse para ele assim: se você fizer certo, você vai ser aceito, mas se você estiver fazendo errado, você vai ser repreendido. Porque tem gente que quer continuar fazendo errado e ainda quer que as pessoas aceitem o errado dela. E Deus falou assim: o pecado, Caim, está na porta, e é tua responsabilidade dominar sobre ele. Porque tudo aquilo que você não governa, governa você. Tudo aquilo que você não domina, domina você. Quem está me entendendo? Em Tiago capítulo 1, verso 14, deixa muito claro isso, que é nossa responsabilidade. Porque começa com a gente. Estou na igreja, ouvindo a palavra, apaixonado por Deus, mas às vezes lá iludido. Diz assim o verso 14: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. É aquela vontade que você não quer tirar de dentro de você. É aquela vontade que você fica fazendo vãs imaginações quando você está no seu quarto, pensando: ai, seria bom, ai, como eu queria isso, alimentando o dardo do diabo na sua mente. Então ele está dizendo: cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. E ele encerra dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Não brinque com o pecado, meu amado irmão, porque um culto poderoso não vai te levar para o céu, amado irmão.
Um pastor muito usado por Deus não vai te levar para o céu, amado irmão. O estar em um culto pentecostal, aonde você fala em línguas, aonde você cai, aonde você roda, não vai te levar para o céu, amado irmão. O que te leva para o céu é um princípio chamado santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem congresso, não tem viagens, não tem culto poderoso que te leve para o céu. É vida com Deus que te leva para o céu. É o teu nome escrito no livro da vida que te leva para o céu. Xalabragadalabachai. Não é teu marido que te leva para o céu, mulher. Não é tua esposa que vai te levar para o céu pelas orações e intercessões. Não é teu pai e tua mãe. Não é o teu filho. É você. É sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Então eu não posso me distrair em um mundo tão perigoso como esse que nós estamos, onde as propostas borbulham, aonde o pecado está à porta, como diz as Escrituras. Você não precisa correr atrás do pecado, ele vem à porta da tua casa. Então ele está dizendo: ei, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, tentando uma oportunidade para destruir você. Ele pode rodar a tua vida, meu irmão. Ele pode ficar dando voltas na tua vida, mas enquanto você viver uma vida de princípio, ele não pode te tocar. Ele não pode tocar a tua casa, teu casamento, a vida dos teus filhos, não pode. Ele só toca aonde ele tem legalidade. Nem o diabo trabalha na ilegalidade. Ele precisa da legalidade para atuar na nossa vida. Então a embriaguez com o pecado é o que nós mais vemos hoje dentro da igreja, de pessoas que estão vivendo a vida absolutamente. Esses dias eu vi uma pessoa colocando aí uma mensagem dizendo que ele queria compartilhar uma história de um pastor de uma grande igreja, mas que ele não ia citar o nome desse pastor, porque ele queria preservar a vida da igreja, porque não acha correto um povo que está buscando a Deus ter ali o evangelho tão escandalizado. Mas de um homem que comprou um veículo, chegou lá, o veículo tinha uma dívida, mas o cara entregou o carro, e depois que ele ligou lá cobrando a dívida: olha, o seu carro tinha uma dívida, precisa pagar. Ele falou: agora o problema não é mais meu, ele é teu. Ele disse: onde estão os homens de Deus na terra? O crente que tem palavra, o crente que quando fala cumpre, o cara que vai ali, ele é um profissional crente, ele fala eu vou e ele faz. Estamos carecidos de pessoas que realmente vivam de uma forma a não se embriagar com o mundo, porque tem crente tão embriagado com o mundo, irmãos, que ele está falando palavrão à torto e direito. Ele parece muito mais mundano do que um próprio cristão, mas ele não percebe, porque a embriaguez não deixa você perceber. Você vai vivendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então tome cuidado com as concupiscências carnais. Outra coisa que pode sim te embriagar: prosperidade financeira. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, prosperidade pode te embriagar. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 5, diz assim, ó: Uzias buscou
a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar Deus, Deus o fez. Enquanto ele procurou agradar a Deus, Deus o fez. E o que aconteceu com ele? Ele prosperou, irmãos. Ele prosperou de forma grandiosa e poderosa. Ele conquistou reinos. Ele desatou em muitas áreas da sua vida. Ele viu as riquezas de Deus estabelecidas sobre a vida dele. Ou seja, ele desfrutou do melhor. Diz que enquanto ele tinha um mentor, enquanto o mentor estava ali, o discipulador estava ali, ele foi buscando a Deus, e quanto mais ele buscava, mais ele prosperava. Mas ele prosperou tanto, que chegou uma hora que ele se ensoberbeceu. Chegou uma hora em que ele achou que ele era acima de tudo e de todos. O próprio Senhor, que o tinha feito prosperar, resultado da busca, sim, ele buscou, mas chegou aquele momento, no verso 16, a Bíblia diz: contudo, assim que começou a vangloriar-se de suas conquistas, do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Cuidado para você não se perder no meio da bênção que você está vivendo de Deus. Cuidado para você não se perder na bênção que Deus te deu. Cuidado, meu irmão, para você não se perder. Por quê? Porque foi nas conquistas, que não eram pecados, eram bênçãos que Deus deu. Foi exatamente ali nas conquistas que ele começou a se perder. Irmãos, 18 anos cuidando de igreja, eu já vi muito crente prosperar e daqui a pouco não ir mais para a igreja. Se perdeu, ganhou um carro, agora final de semana eu tenho que viajar para curtir o carro. Não dá para ir para os cultos, porque domingo é o dia de eu passear com a família de carro. Gente que cresceu, eu conheci gente que cresceu financeiramente e falou: ó, aquela igreja já não é mais para a gente, é uma igreja, né, de um povo de um nível diferente. Cuidado, de repente você está vivendo o milagre de Deus na tua vida, tu está vivendo a promessa. Deus está lá te abençoando, abençoando os teus negócios. Deus está lá abençoando os teus sonhos. Deus está te abençoando com uma casa nova, com um carro novo. Deus está te abençoando com um bom salário. Deus está te abençoando com um curso, com uma viagem. Cuidado para você não se perder no meio disso. Se embriagar e esquecer. Espera aí, quem foi que te colocou aqui, meu irmão? Eu gosto muito, já ouvi algumas vezes quando a apóstola Maria falava do apóstolo Natanael, que sempre guardava uma camisa dele de pedreiro, toda rasgada que ele tinha, e quando ele começava a voar, ela pegava aquela camisa assim e fazia assim, ó. Lembra de onde foi que Deus te tirou? Lembra dessa camisa? Lembra dos dias que você procurava moedas no chão? Quando você estava voltando para casa? Não esquece não, porque o mesmo Deus que deu a você e colocou você nos lugares altos, pode colocar você de novo no mesmo lugar de onde Ele te tirou. Gente que se perde. Tem gente que começa a viver debaixo das bênçãos, das conquistas que Deus deu, e se perdem. É por isso que nós aprendemos fidelidade quando somos pequenos ainda. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Porque tem gente que não consegue ser fiel no mínimo, quanto mais quando as bênçãos chegam. Então nós precisamos entender isso, para que a gente não caia nessa tolice de nos perdermos
em meio às próprias bênçãos que Deus nos dá, para a gente não ficar iludido. Nossa, como é que pode? Olha aqui onde eu cheguei. A prosperidade pode ser algo que você está vivendo, seja um sonho, como eu disse, um carro, um aumento de salário, uma casa nova, pode ser uma viagem, pode ser um novo bairro, uma nova cidade, pode ser um curso, pode ser uma formação. Mas é nesse momento que você está desfrutando das bênçãos de Deus, que você não pode se embriagar e se perder no meio delas, porque bênção não significa que Deus está feliz com a nossa vida. É Deus colocando algo de valor na sua mão e você se perdendo no meio desse algo de valor que Deus te deu. É um perigo que nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. Quem está me entendendo, irmãos? Nós precisamos tomar cuidado. Hoje o Senhor está nos falando, nós vamos entrar num ciclo novo, 2024. Cuidado para você não se embriagar. Não é se embriagar com melzinho agora, dia 31. É para você não se embriagar com coisas que podem tirar a glória de Deus na sua vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque até nas bênçãos do Senhor nós precisamos vigiar. Davi era um pastorzinho de ovelhas, ninguém dava nada por ele, ele se tornou o rei de Israel, e ele se perdeu. Não se esqueça do que Deus fez na sua vida, irmão. Estamos fechando o ano. Como a gente tem a mania de reclamar, tem muita gente que fala assim: esse ano foi uma porcaria. Quantas coisas boas aconteceram esse ano na sua vida? Quantas bênçãos de Deus te alcançaram? Quantos livramentos eu te dei? Tu está vivo aqui, agora. Enquanto você está aqui, agora tem alguém lutando pela vida numa UTI de hospital. Então, cuidado, irmão, para se embriagar a ponto de se perder, achar que aquilo ali é porque você é o cara. Uzias começou a se ensoberbecer, ele quis queimar incenso no lugar santo do santo. Os conselheiros chegaram e falaram: cara, não faz isso, cara, não, isso não é para tu. Quem é você? É você para falar alguma coisa para mim? Eu sou o cara, rapaz. Eu sou o Senhor da minha vida. Vou conversar com uma pessoa, a pessoa falou assim: ó, pastor, não quero nem conversar sobre esse assunto. Falei para ele assim: ó, eu já sou bom para conversar. Quando não quer, vai com Deus, filho, sem problema, vai lá. É como um filho dentro de casa, que ele não te ouve, tu orienta, tu fala, e ele está lá, tá bom, ainda quer brigar muitas vezes. Não, querido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Cuidado para não se embriagar com as bênçãos. Cuidado para você não se perder, porque você conquistou alguma coisinha, você está achando: eu sou suficiente, eu me viro sozinho. Não se esqueça, irmão, não se esqueça do que Deus fez na sua vida até aqui. Não se esqueça, porque eu vou dizer uma coisa para você: o dia que Deus tiver que te lembrar, vai doer. O dia que Deus tiver que te lembrar, vai doer. Não brinque com as bênçãos que Deus te dá. Sansão era um homem de poder, e brincou com as bênçãos, e se embriagou com o pecado, e não guardou os princípios. Mas no dia que Deus o lembrou de quem ele era, já era. Eu falo para vocês que a parte mais dura da Bíblia é quando ele acha que Deus está com ele e Deus não está mais. Está tudo certo, opa, tá legal, ó, eu pequei, mas está tudo pela ordem, ninguém está vendo nada, está tudo bem. Não está, meu amigo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra.
estou aqui, tá dando tudo certo, está indo tudo bem, ó, cada vez eu estou crescendo mais. Não esquece, ei, não esquece de que você só pode ter aquilo que Deus te dá. Quem está me entendendo? Amém? Não estou assustando você não, né, irmão? Está tudo na bênção aí, né? A gente está falando sobre relacionamento autêntico com Deus, né? Sim ou não? Sim. Outra coisa com que as pessoas se embriagam, aí já é também muito dentro da igreja, ou até às vezes profissionalmente, é com cargo, com posição. Sou apóstolo do avivamento. Sou apóstolo, cara, o cargo mais alto da igreja evangélica. Sou quase semideus. Tu não é nada, irmão. Eu não sou nada. Nós somos servos. O título mais poderoso que você tem é de filho. Sim ou não? Uma outra área que nos leva muito a pecar é justamente quando nós somos colocados em um lugar de destaque, seja como um cargo de chefia, seja num pastoreio. A hora de tomar o remédio, não é não? O alarmezinho, não é não? Só o alarme. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso também. A Bíblia nos fala de um homem chamado Diotrefes, lá em 3 João 9,10. Esse homem se tornou um homem tão soberbo que ele não queria nem que outras pessoas estivessem na igreja. Era ele o cara. E ele foi repreendido pelos apóstolos. Acertei o nome, né? Vocês estão rindo, mas é o nome do cara mesmo, viu? Não estou enrolado não. Tá certo. Diotrefes. Eita, nome bonito para uma mulher casar. É ou não é? Vai casar com quem? Diotrefes. Eu e Diotrefes. A gente se ama. Em 3 João, verso 9 e 10 diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diotrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede aqueles que querem receber e os expulsa da igreja. Eita, isso é um crente. Ele não expulsa demônio não, ele expulsa os irmãos de perto dele, que agora ele é o diácono da igreja. Então agora ele já te olha já como um endemoniado, ou aquele que é levantado ao pastoreio, agora ele acha que ele está no lugar mais alto. Cuidado, meu irmão. É por isso que a gente tem que ter maturidade para assumir determinados lugares, tem que ter maturidade para ter determinadas posições, porque uma posição, ela pode levar você a se perder, se embriagar, achar que você é melhor. Não, agora eu tenho uma formação acadêmica, agora eu sou um professor de matemática, não posso falar que a minha esposa é, né? Senão ela vai achar que eu vou... professor de português, um professor eu sou um engenheiro formado. Vamos sair dos professores, vai. Sou engenheiro formado, agora eu sou, esqueci que ela também é engenheira, vai. Agora eu sou um advogado, agora eu sou o cara. Cuidado, você não é nada. Você não é absolutamente nada. Então nós precisamos nos atentar, assim como Isaías estava lembrando aquele povo: ai daqueles que levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e harpas e alaúdes, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, e nem consideram as obras da sua mão. Eu vou encerrar com a mesma palavra que eu encerrei ontem no Guarujá: quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer coisa,
faça tudo glorificando ao nome do teu Deus, que te dá todas as coisas. Tome bastante cuidado com o evangelho das facilitações. Tome bastante cuidado com o lugar onde a palavra não é a norteadora daquele lugar. Tome cuidado com o lugar onde te agradar é mais importante do que agradar a Deus. O evangelho não é fácil. A vida com Deus não é fácil. A Bíblia diz: o caminho é estreito e muitos tentam e não conseguem. Que você não seja desses que não conseguem, mas daqueles que conseguem e vão trilhando o caminho de santidade, não se enchendo de vinho, não se embriagando com vinho onde há contendas, mas se enchendo do Espírito Santo de Deus. Porque se você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai se perder com as coisas terrenas, você não vai se perder com as coisas do mundo. Nada no mundo vai te encantar, irmão. Você não vai ficar procurando modelos na internet, porque o seu modelo é Jesus. Você não vai querer se parecer com ninguém do mundão, você vai querer se parecer com Ele. Você vai se aceitar do jeito que você é, você vai se amar do jeito que você é, você vai querer viver a vida da melhor forma possível, porque só existe um modelo para você. O modelo é Cristo. Que Deus te abençoe de forma poderosa e grandiosa.